Você sabia que o Brasil possui uma lei que garante uma porcentagem das vagas nos institutos e universidades federais para pessoas pretas, pardas e indígenas? Você sabia que essa parcela da população lutou muito para que essa lei fosse conquistada? E principalmente, você sabe o motivo que faz dessa lei tão necessária? Fica com a gente que vocês vão entender. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cotas raciais. E para isso eu convidei a Dayana Andrade, que é professora de História e especialista em História da África e do Negro no Brasil, para falar um pouquinho e conversar com a gente sobre esse assunto. A Dayana, ela tem um Instagram maravilhoso, que é o @vasto da história, inclusive sigam ela por lá. E lá ela fala sobre muitos aspectos da negritude e da história do Brasil. Eu queria muito agradecer a participação da Dayana e convidá-la aqui para falar com vocês. É um prazer dividir com você esse vídeo, mocinha. Esse é um assunto muito pertinente, sobre ele pesam muitas dúvidas e preconceitos. Nada melhor que uma cientista social, uma historiadora, para falar sobre esse assunto. A Lei de número 12.711 do ano de 2012 é uma lei que garante cotas para pessoas que se encaixam em determinados requisitos. Mas que requisitos seriam esses? Bom, 50% das vagas disponíveis para os estudantes ingressarem todos os anos serão destinados para alunos que vêm de escolas públicas. Desses 50%, metade delas é destinada para alunos que tenham uma renda per capita, ou seja, por pessoa na família, inferior ou igual a um salário mínimo e meio. E os outros 50% é destinada para outra parcela de alunos vindos de escola pública também, mas que tem uma renda superior ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa na família. Dessas duas parcelas é separada, reservada, um percentual referente ao número de pessoas pretas, pardas e indígenas no Brasil no ano recorrente daquele vestibular. Que no caso de 2019, que é o último censo que nós temos, essas pessoas representam 57,3% da população. Ou seja, desses 50% das vagas totais, 57,3% delas vai ser reservada para pessoas pretas, pardas e indígenas. E essa avaliação ela é feita sob o seguinte critério. Para as pessoas de cor pretas, pardas e indígenas, a avaliação é a partir da autodeclaração. A pessoa se autodeclara e assina um documento se autodeclarando daquela forma. E do quesito financeiro, os documentos pedidos são diversos para poder comprovar a renda per capita da família e a origem de escola pública desses alunos. Mas será que essa lei ela veio através de uma concessão do governo? Será que era porque o governo da época era favorável a questões de racismo e tudo mais? Ou a gente pode falar que teve todo um processo histórico de muitas lutas por trás disso? Na história do Brasil, quase nada foi feito por concessão. Só a luta e a pressão do povo conquistaram os direitos. Se a lei de cotas só foi estabelecida em 2012, temos mais de um século de reivindicações dos movimentos negros para alcançar isso. Muitos dos que lutaram morreram sem ver essa conquista. A primeira lei que fala da educação no Brasil é a Constituição de 1824, durante o Império e com a escravidão de africanos e negros brasileiros como força essencial da economia do país. Essa lei traz educação primária gratuita a todos os cidadãos. Os escravizados estavam excluídos, e a escola, nesse momento, era vista como instrumento para civilizar grupos inferiores, os pobres e os negros. Em 1827 foi publicada a primeira Lei Nacional sobre Instrução Pública, e ela vigorou até 1946. Visava uma educação aos moldes eurocêntricos, como forma de diminuir a força da cultura popular no ensino doméstico e, ao mesmo tempo, domesticar, normatizar os grupos vistos como inferiores. Mesmo assim, haviam poucas escolas, e os ricos estudavam em casa com preceptores. Durante os últimos anos do Império, a luta contra a escravidão cresceu e alcançou o legislativo. Houveram alguns projetos que defendiam que os ex-escravizados deviam ter instrução e inclusive moradia,
para se incluírem melhor na sociedade brasileira. André Rebouças, por exemplo, defendia um desses projetos. É importante lembrar que principalmente os negros, fossem eles escravizados, livres ou libertos, eram os que mais lutavam pelo fim da escravidão, desde que ela começou, com fugas, montando quilombos, comprando alforrias, resistindo na cultura, na religião, entre várias outras formas. Mas a Lei Áurea não trouxe nenhum tipo de reparação, nem mesmo na área da educação. Grupos ligados a grêmios recreativos e à imprensa negra, desde meados do século XIX até os anos 1930, mantiveram escolas, principalmente para a alfabetização da população negra, mas iniciativas como essa nem sempre duravam, até mesmo pela falta de recursos. Na década de 1930, em São Paulo, surgiu a Frente Negra Brasileira, que almejava oferecer uma educação política que superasse o atraso socioeconômico da população negra e permitisse a sua participação nos debates nacionais. Mas ela foi extinta em 1937, assim como todos os partidos políticos, quando se iniciou a ditadura do Estado Novo. Com o processo de redemocratização, novos grupos se formaram, como a União dos Homens de Cor, lá em Porto Alegre, em 1943. Ela reivindicava que, enquanto o ensino público não fosse gratuito, os estudantes negros fossem admitidos nos estabelecimentos de ensino superior, inclusive militares, como pensionistas do Estado. Fundada no Rio de Janeiro em 1944, o Teatro Experimental do Negro mantinha um grupo de teatro, um museu e um centro de pesquisa, além de promover conferências e publicações. No campo da educação, o grupo propôs uma legislação antidiscriminatória para o país. Denunciou instituições escolares que não aceitavam alunos negros, inaugurou as denúncias aos preconceitos raciais em livros infantis e didáticos, e enfatizou a crítica ao currículo de orientação eurocêntrica. Na declaração escrita após o Congresso Negro Brasileiro, em 1950, o grupo exigiu do poder público a inclusão da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil e da sua participação na formação da sociedade e da cultura brasileira, nos programas escolares. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, um pequeno avanço se fez quando ela condenou o preconceito racial. Com a ditadura militar e a partir de 1964, os movimentos negros foram considerados subversivos. Sua valorização da cultura afro e da negritude era vista como um problema, já que é contra a ideia de que o Brasil era uma democracia racial e provocava a fragmentação do povo brasileiro, segundo esse governo. Só por volta de 1978, com a formação do Movimento Negro Unificado, é que as reivindicações por participação política voltaram. Esse grupo lutava pela promoção da igualdade e dos direitos, aliada ao respeito e valorização das diferenças. Eles lutavam pela inclusão da temática negra nos currículos escolares, bem como combate à forma estereotipada e preconceituosa com que a história da população negra era ensinada nas escolas e nos livros didáticos. Em 1986, na Convenção Nacional O Negro e a Constituinte, foi elaborada uma carta com reivindicações de todo o Brasil para diminuir as desigualdades, mas elas não foram colocadas na Constituição porque foram vistas como pautas específicas. Mesmo assim, houveram algumas vitórias, como o reconhecimento da educação de jovens e adultos, como direito para quem não teve acesso à escolarização na idade considerada apropriada, a classificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível e o reconhecimento da diversidade da composição da população brasileira, indicando a necessidade de que o currículo escolar refletisse essa pluralidade racial do país. Além disso, o IBGE passou a incluir critérios raciais nas suas pesquisas a partir de 1987, explicitando as desigualdades raciais, inclusive na educação. Nas discussões para a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, novamente não foi aceito que se desse nenhum tratamento específico à questão racial. O movimento negro voltou-se para as reivindicações e ações de acesso dos negros ao ensino superior, através de cursos pré-vestibulares para negros e carentes, da criação de universidades negras e do estabelecimento de cotas raciais nas instituições públicas e privadas de ensino superior. Em 20 de novembro de 1995, o movimento negro realizou a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida,
com a presença de cerca de 10 mil participantes em Brasília. Nessa oportunidade, por meio de um documento entregue ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, reivindicou os combates à discriminação racial no ensino, a revisão dos livros didáticos e programas de ensino, voltada para as questões raciais, e a formação permanente de professores no mesmo sentido. Ainda nesse ano, por meio de decreto presidencial, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra, que representou o reconhecimento pelo Estado brasileiro da existência do racismo no país. Em agosto e setembro de 2001, o Brasil participou da primeira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as formas conexas de intolerância em Durban, África do Sul. Ao final do evento, foram elaboradas uma declaração e uma plataforma de ação, nas quais se afirmava a crença na vinculação entre o direito à educação e a luta contra a discriminação racial. Em 2003, é feita a alteração da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à Lei 10.639, que implanta a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos níveis fundamental e médio do ensino brasileiro, alterada depois pela Lei 11.645 de 2008, que inclui também a História e a Cultura Indígena. Em 2003, a UERJ e a UNB fazem seus primeiros programas de cotas raciais. Outras universidades as seguem até que em 2012, a lei de cotas é colocada para todas as instituições federais de nível superior e médio técnico. Entender o contexto histórico de todas essas lutas que a Dayana acabou de explicar é fundamental, não só para a gente ter conhecimento da nossa história, mas também, principalmente, para a gente entender os impactos disso na nossa realidade atual. Essa longa retrospectiva é necessária para compreendermos o quão longo foi esse caminho, que teve avanços e retrocessos ao longo de vários governos diferentes. É importante colocar também o quanto eventos históricos, como o fim da Segunda Guerra Mundial, a independência dos países africanos e o fim do apartheid na África do Sul, foram importantes para acelerar alguns processos. Mas eles não foram feitos sem crise, tampouco sem posicionamentos hoje lidos como racistas. Essa reivindicação de direitos específicos à população negra, como forma de compensação a uma desvantagem social historicamente produzida por meio de mecanismos da dominação, extrapola o período da escravidão e avança pelo período republicano, como pudemos ver. Trauma, exploração e toda sorte de impedimentos resultam em reivindicações de reparação histórica. Alcançar diplomas de nível superior no Brasil é estatisticamente via de ascensão social. Por isso as lutas pelas cotas raciais foram tão importantes. Então, gente, quando se fala em dívida histórica, eu vejo muitas pessoas ainda se incomodando com esse termo, dizendo que elas não fizeram nada para as pessoas negras. Elas, enquanto brancas, não foram culpadas pela escravidão. Mas esse não é o ponto. Nós, enquanto pessoas brancas, ainda nos beneficiamos das consequências dessa escravidão e desse processo histórico tão doloroso para a população negra no Brasil. A gente ainda se beneficia dos privilégios em relação às vagas de emprego, à entrada na universidade e ao acesso a direitos básicos como educação. Mas de 2012 para cá, 8 anos se passaram. Como que as cotas já impactaram e ainda impactam o cenário atual da sociedade brasileira? Muitos estudantes negros foram os primeiros das suas famílias a ingressar na universidade. Terminando a graduação, eles avançam para o mercado de trabalho, muitos alcançando salários bem mais altos do que os do resto da família. Trazem mais diversidade também ao mercado de trabalho, propiciando debates que antes não existiam, como temos visto nos últimos anos, o questionamento sobre a ausência de negros nos comerciais de TV, na literatura, no cinema, abrindo mercados na área de estética ou vestuário para a valorização da identidade negra, oferecendo linhas de crédito em bancos específicos, pressionando grandes empresas como YouTube, Magazine Luiza, Globo, só para ficar em casos recentes, né? E tudo isso movimenta a economia, eleva o nível da discussão sobre o racismo e nos permite, como sociedade, deixar de ignorar nossos traumas e buscar soluções coletivas.
Um dos maiores mitos em relação às cotas raciais no Brasil é de que elas diminuiriam a qualidade de ensino nas universidades. E, gente, isso é uma grande falácia que, inclusive, já foi desmitificada através de uma série de pesquisas. Inclusive, pesquisas feitas pela Universidade do Texas, pelo INSPER e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Essas pesquisas apontavam que, na realidade, as cotas não influenciavam em nada nas notas e no desempenho desses alunos, sejam eles cotistas em comparação aos que entraram por ampla concorrência. Pensar e partir do pressuposto de que a entrada de alunos negros advindos de escolas públicas iria diminuir a qualidade de ensino dessas universidades é muito fruto de um racismo velado que nós temos na nossa sociedade, como dizia o sociólogo Florestan Fernandes. Esse racismo, ele se dá nos detalhes e nas atitudes cotidianas. E nesse caso, se dá nesse imaginário que se tem de que essa parcela da população não teria capacidade de aprender e compreender o conhecimento acadêmico. Uma das perguntas que foram feitas por vocês lá no Instagram do canal, inclusive se você não me segue no Instagram, corre e se inscreve, porque lá tem muita coisa boa também, foi de que as cotas poderiam menosprezar as pessoas que fazem uso delas. E, gente, muito pelo contrário, a gente não pode pensar em menosprezo e muito menos em diminuir as pessoas que fazem uso das cotas. Uma coisa que eu gosto de falar muito em sala de aula, quem foi meu aluno sabe muito bem disso, é que os problemas sociais não são sobre um único indivíduo, não é sobre você especificamente. Os problemas sociais, eles são estruturais, eles fazem parte da nossa sociedade e atingem todas as pessoas. Então, não é porque a sua vizinha se sentiria inferior se precisasse de cotas, ou porque o seu colega de turma diz que as cotas vão tirar as vagas dele, dos amigos dele da universidade, que isso realmente significa o problema real das cotas. Muito pelo contrário. As cotas raciais, elas são resultado de conquistas históricas. Elas vêm de um contexto histórico em que a população negra e indígena sofreu com a escravidão e com o genocídio. Essas cotas, elas não existem porque elas partem do pressuposto de que pessoas pretas, pardas e indígenas são menos capazes de conseguirem entrar na universidade. Muito pelo contrário, elas partem do pressuposto de que essas pessoas são sim capazes, mas que elas tiveram as condições e os meios completamente impedidos por esse processo histórico de muito sofrimento. Esse processo histórico que impediu que essa parcela da população tivesse acesso a direitos básicos como educação. Então, o sentimento não é de menosprezo e não é de incapacidade, mas sim deveria ser de orgulho pela luta de todos os movimentos sociais que levaram a essa conquista. Cotas raciais, cotas hoje no Brasil são um direito conquistado e que deve ser muito aproveitado. Como Lona comentou, sempre aparece essa história de que os cotistas tiram vaga de quem estudou. Se analisarmos a quantidade de vagas oferecidas no Brasil inteiro nas universidades federais de 2002 para cá, elas mais que dobraram. Novas universidades foram construídas, houve um processo de interiorização a partir da construção de novos campi, a educação à distância também cresceu, e isso em todas as regiões do Brasil. Sendo assim, atualmente são oferecidas muito mais vagas do que antes da discussão e implementação das primeiras cotas raciais. Ninguém tirou vaga de ninguém, pelo contrário. A universidade pública se fortaleceu com a entrada e inclusão de um corpo docente mais diverso. O Frei Davi Santos, da Educafro, que é uma ONG que já trabalha com a inserção de pessoas negras nas universidades através de bolsas de estudo, uma vez disse em uma entrevista que a política de cotas foi uma revolução silenciosa implementada no Brasil que beneficia toda a sociedade. Em 17 anos, quadruplicou o ingresso de negros nas universidades. País nenhum no mundo fez isso para o povo negro.
Esse processo sinaliza que há mudanças reais para a comunidade negra. A realidade brasileira é composta por uma estrutura de poder que ainda remete aos tempos de colônia. Compreender as forças sociais que atuam sobre nós é essencial, assim como progredir em lutas de populações que sempre foram oprimidas. Entender a nossa história não é só decorar nomes de reis, presidentes, planos econômicos, mas buscar compreender quais são nossas fragilidades enquanto país, olhar de forma crítica a trajetória do Brasil e entender que no presente podemos propor mudanças que diminuam as desigualdades que a nossa história nos deixou. A história é dinâmica e viva, mas para que ela seja questionada, é preciso que outros, além dos vencedores, falem. É preciso ter ampla voz política e a população negra fez e faz isso no coletivo. Espero ter ajudado a compreender que cota não é esmola, é direito e fruto de muita luta. Eu queria muito agradecer a participação da Dayana no vídeo de hoje para falar sobre esse assunto das cotas raciais que é extremamente pertinente e que muitas vezes passa batido nos debates que acontecem hoje em dia. Eu fico muito feliz de poder contar com todo o conhecimento dessa maravilhosa historiadora para contribuir com o debate e poder levar isso para vocês. Eu que agradeço, Luana. Conte comigo sempre. A divulgação científica de temas importantes, frutos de muita luta, é essencial para continuarmos avançando enquanto sociedade. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais, tanto o canal Antropop quanto o Vai Estudar História da Dayana. E ativem o sininho para receber as próximas notificações.